Oi, galerinha, tudo bom? Professora Manucena mais uma vez aqui, gravando uma aula linda para vocês sobre núcleo e divisões celulares. Primeiro ano, espero que vocês estejam estudando bastante, para que possamos sempre estar atualizando atividades e conteúdos também, ok? O assunto de hoje é sobre o capítulo 4, que fala sobre núcleo e divisões celulares. Núcleo da célula. Qual a importância do núcleo? O núcleo contém o material genético e é responsável por controlar o metabolismo celular. Detalhe, célula eucarionte tem um núcleo que é delimitado pela carioteca, pela membrana nuclear, mas célula procarionte não existe essa membrana nuclear, não existe carioteca. Então, o material genético está disperso, está solto no citoplasma. Outro detalhe, no caso de células eucariontes, o núcleo ele é revestido por uma membrana. E essa membrana, chamada de membrana nuclear ou carioteca, contém poros que vão auxiliar o transporte de moléculas, como é o caso do RNA. Dentro do núcleo existe um material gelatinoso chamado de nucleoplasma. E ele é assim chamado justamente porque é semelhante ao citoplasma. Tem também RNA lá dentro, RNA que é produzido a partir do nucleolo, que é outra estrutura do núcleo. Então, falei sobre carioteca, falei sobre nucleoplasma e nucleolo. Carioteca reveste, o nucleoplasma é um líquido dispersante e o nucleolo que é responsável pela produção do RNA, principalmente o RNA ribossômico que vai compor o ribossomo lá fora, lá no citoplasma. Então, o núcleo responsável por esse processo metabólico contribui para o funcionamento das células. Primeiro, o núcleo controla, já que tem material genético, a divisão celular. E toda célula que entra em processo de divisão, ela se prepara. Então, ela não chega lá somente, se divide e pronto. Tem uma preparação para que isso aconteça. Essa preparação nós chamamos de ciclo celular. Ciclo celular, na verdade, compreende todas as etapas pelo qual a célula vai passar nesse processo de divisão. Primeira parte do ciclo celular é a intérfase. A intérfase é o período que antecede a divisão celular. Então, a célula está se preparando para se dividir. E a intérfase é dividida em 3 etapas. Primeira etapa, chamada de etapa G1, está aqui, ó, responsável pelo crescimento da célula. Então, nesse período, a célula vai crescer para que ela possa ter espaço suficiente para a duplicação tanto do material genético quanto das organelas também. Depois vem a fase S, uma fase importantíssima. Essa fase vocês não podem esquecer, porque a gente vai usar sempre em muitos conteúdos da biologia, principalmente relacionados a DNA, a genética, a biotecnologia. A fase S é responsável pela duplicação do DNA. Então, o material genético ele vai se duplicar nesse momento para que a célula produzida possa ter um número de cromossomos, no caso da mitose, igual ao da célula mãe, ao da célula que vai originar esse processo de divisão. Então, fase S responsável pelo crescimento e duplicação do DNA. Em algumas situações, a fase S é a mais longa. Então, ela pode durar até 8 horas, por exemplo. E aqui a fase G2. A célula já cresceu, já duplicou o seu DNA, o seu material genético, e agora ela vai se preparar para a divisão celular. Então, é uma preparação para que ela possa, por exemplo, distribuir todas as organelas e material genético de forma igualitária. Tem crescimento? Também tem. Detalhe, durante a intérfase há uma alta atividade metabólica da célula. Então, nesse caso, a célula vai conseguir fazer uma síntese proteica em grande quantidade, acelerada. Porque durante a divisão celular, esse processo de síntese proteica acaba. Então, o único objetivo dessa fase aqui, ó, que é justamente a divisão celular, é responsável pela distribuição do material genético. Antes não, síntese proteica para que possa produzir novas organelas, para que a célula possa crescer, duplicar material genético também. Então, repetindo o ciclo celular, é dividido em intérfase e a divisão celular. A intérfase é composta por 3 etapas
que seria fase G1, fase S e fase G2. Uma informação importantíssima, que as questões cobram muito. A fase G1 tem uma subfase. Essa subfase é chamada de G0. Pega aí uma canetinha, coloca uma setinha assim, puxa para cima e coloca lá G0. A fase G0 é um ponto de checagem. Como assim um ponto de checagem? É o momento em que a célula vai verificar se está tudo ok para que a divisão celular possa ocorrer. Se não estiver ok, o que é que vai acontecer? Ela pode se autodestruir. Chamamos de apoptose celular. Se tiver tudo ok, ela segue o ciclo celular. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Existem células mutantes que conseguem burlar esse ponto de checagem da fase G0 e acabam se dividindo do mesmo jeito. Outra coisa, algumas células do nosso corpo estão estacionadas na fase G0. Por esse motivo que elas não conseguem se dividir. Como, por exemplo, os neurônios, as células nervosas, elas não se dividem. Se elas morrem, elas não são substituídas. E a outra seriam células cardíacas. Também estão estacionadas lá na fase G0, que é uma fase importantíssima do ciclo celular, tá? Então, não esqueçam, fase G0 é um ponto de checagem responsável por analisar se a célula tem condições de se dividir. E por último, a divisão celular, que é o que nós vamos estudar agora, aqui ó, mitose. A mitose é uma divisão importantíssima, ela tem várias funções e ocorre constantemente dentro do nosso organismo. As células estão morrendo a todo instante e elas precisam ser repostas. Essa reposição é função da mitose. Então vamos ver agora que a mitose ela é dividida em 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma frasezinha que pode ajudar vocês a decorar essa, ou aprender, né, lembrar dessa sequência de fases. É do tempo do Hong Kong, é de 1900 antigamente, mas ajuda legal. A frase é, anota aí, prometo a Ana telefonar. Vem de prófase, meto ou mete, né, vem de metáfase. A Ana é anáfase, telefonar seria telófase. Então essa frase é muito importante para ajudar vocês a lembrar um pouco dessas etapas da mitose. Bora lá. Gente, é uma sequência aqui de 4 imagens. É um assunto técnico que quanto mais vocês rabiscarem, mesmo que o desenho de vocês não seja bom, isso vai ajudar muito a vocês. Porque pelo desenho a gente consegue descrever o que está acontecendo na etapa. Então, por isso a importância de vocês seguirem sempre rabiscando as etapas das divisões celulares. Então, primeiro, funções da mitose. A mitose é responsável pelo crescimento celular, pelo crescimento do organismo, seja ele uni ou pluricelular. Então, por exemplo, nascemos de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto. Como é que aquela célula microscópica deu origem, por exemplo, aqui a Prof. Manu? Elas começaram a se dividir e aumentaram o volume até delimitar, né, até formar o organismo, nesse caso. O embrião, o feto, o bebê e agora eu grande no meu... Grande muito não, né? Vamos combinar. Mas no meu tamanho máximo hoje que... corresponde a 1,5 m, obrigada, mas eu ainda tenho fé que na próxima vida eu serei, pelo menos eu terei 1,80 m, para compensar, né? Até aqui as brincadeiras, né, são que da primeira vez que eu gravei teve que baixar aí, ó, o suporte da câmera. Deveria nem estar dizendo isso, né? Mas 1,5 m com muito orgulho, obrigada. Dizem que as baixinhas são mais... enfim, tem sangue quente correndo nas veias. Eu não acredito muito nisso, não. Mas, continuando, tudo isso daqui vocês precisam repetir para que vocês possam sempre entender legal as fases da mitose, ok? Então, primeira função da mitose, ela é responsável pelo crescimento do organismo. A multiplicação dessas células garante o crescimento do organismo. Alguns seres unicelulares se reproduzem por mitose também. A reprodução assexuada é considerada por alguns autores uma mitose.
Então, aquela bipartição, por exemplo, que a bactéria sofre, mitose. E tem um problema, que na verdade não é bem um problema, não é? Comparando com a outra divisão celular, a mitose ela não tem variabilidade genética. Ela produz clones ou células geneticamente idênticas. Então, produz clones. As células não são diferentes. A mitose vai produzir duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Por exemplo, se a célula mãe tinha 46 cromossomos, as células filhas também terão 46 cromossomos. Por isso a importância daquela duplicação lá na fase S, para que elas tenham o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Vamos às etapas? Primeira prófase. Gente, na prófase, o cromossomo já ainda está no núcleo, aqui ó, essa parte amarela. Para que essa célula consiga se dividir direitinho, é preciso que eles saiam do núcleo. Ou seja, é preciso que rompa essa carioteca. E aí os cromossomos em início de processo de condensação chegam lá na região do citoplasma. Então aqui ó, primeiro evento da prófase, desaparecimento da carioteca. A membrana nuclear que delimita o núcleo desaparece para que esses cromossomos possam ficar soltos no citoplasma. Então, primeiro ocorre o desaparecimento da carioteca. Isso é gradativo, tá? Não é um passe de mágica, não. Ela vai se degenerando. Segundo, existe uma região aqui dentro que é chamada de nucleolo. O nucleolo é como se fosse um outro núcleo, só que bem pequenininho. E aí eu falei que a importância é produzir RNA. Nesse caso, o nucleolo também desaparece. Por quê? Se o nucleolo produz RNA, então a função dele seria síntese proteica. Já que não tem síntese proteica durante a divisão celular, ele não é necessário. Então, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo. Ocorre a formação de fibras do fuso, fibras acromáticas. Não sei se vocês lembram que eu falei na aula anterior, que uma das funções dos centríolos é participar da divisão celular. E nesse caso participa da divisão celular, orientando as fibras do fuso, para que os cromossomos possam sair de um lado para outro, sem que nada de errado aconteça. Então esses são os principais eventos da prófase. Como eu disse, faz um rabisco, coloca do lado os eventos, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, formação das fibras do fuso e o início da condensação dos cromossomos homólogos. Esses são os eventos da prófase. Passada a prófase, os cromossomos já estão soltos no citoplasma. E a gente vem aqui para o segundo desenho, ó, a metáfase. Gente, vejam que todos os cromossomos estão alinhados aqui, ó, no centro da célula. Por isso o nome metáfase vem justamente desse alinhamento dos cromossomos na célula. Esse alinhamento tem um nome específico, chamamos de placa equatorial. Então, a disposição dos cromossomos aqui no meio é a formação da placa equatorial. Outro detalhe, é a fase da divisão celular em que os cromossomos estão ou encontram-se mais condensados, mais visíveis. Por isso que se alguém quer estudar seu cariótipo, que é o conjunto de cromossomos, a fase que é interrompida para tirar uma foto e montar o cariótipo é a metáfase. Justamente porque os cromossomos estão mais visíveis. Então, só e somente só. Quem foi que fez isso? As fibras do fuso, ó, que são essas linhas brancas. Essas linhas brancas são as fibras controladas pelos centríolos e são responsáveis pelo deslocamento dos cromossomos. Vejam que aqui eu tenho, ó, 4 centríolos. Essa duplicação já ocorreu lá durante a intérfase. Então, quais são mesmo as etapas? O que é que acontece na metáfase? Formação da placa equatorial, condensação máxima dos cromossomos. É isso que acontece. E chamamos de placa equatorial porque, lembrando lá da linha do Equador, separa o planeta em 2 hemisférios. A mesma função aqui é essa placa equatorial. Divide a célula ao meio, tá? Terceira etapa. Anáfase, está aqui ao lado, ó. A anáfase, gente, é uma fase importantíssima porque ela que vai garantir a ploidia das células filhas.
Ela que vai manter essa haploidia inicial. Eu quero que vocês atentem para o seguinte. Aqui, ó, o cromossomo homólogo, ele apresenta 2 conjuntos de cromátides. Então, ele apresenta 4 braços cromossômicos. Aqui é um cromossomo duplicador. Onde foi que teve essa duplicação mesmo? Lá na intérfase, na fase S. A anáfase é responsável justamente por separar esses cromossomos homólogos. Na verdade, rompe o centrômero, divide o centrômero, que é a parte do meio do cromossomo, separando as cromátides irmãs. As cromátides irmãs, ó, tá vendo aqui essa parte rosa? Eu tinha antes um cromossomo homólogo inteiro. Ele foi rompido aqui no meio e separou em 2 cromátides. Como estavam juntos no mesmo cromossomo, chamamos de cromátides irmãs. Então, a anáfase é responsável pela separação das cromátides irmãs e a migração delas para os polos da célula. Então, elas migram. Vamos contar quantos cromossomos tem lá, ó. 1 rosa, 2, 3, 4, 5, 6. Só que 6 cromossomos homólogos. Quando a gente rompe ele ao meio, quando quebra ele ao meio, aí nós vamos ter 12 cromátides irmãs. 6 vão para um lado e 6 para o outro. Essa é a fase responsável por manter essa haploidia das células filhas. Elas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então tem aqui, ó, qual é a função da anáfase? A anáfase é responsável pelo rompimento do centrômero e pela migração das cromátides irmãs para o polo ou para a periferia das células. Por quê? Porque essa célula vai se dividir aqui, ó, já está começando um processo de invaginação. Então ela vai se dividir aqui e quando ela se dividir aqui, ó, elas se separam, formando essas 2 células filhas. Então a anáfase é muito importante. Por último, a telófase. A telófase é a última etapa, é a etapa responsável pela formação das células filhas. Então, tudo que aconteceu lá na prófase, tudo que desapareceu na prófase, voltará agora na telófase. Então, eu tenho a formação de 2 células filhas, geneticamente idênticas à célula mãe. Lembrando que mitose produz somente 2 células filhas, pode acontecer com células haploides ou diploides. E aqui no centro nós temos os cromossomos, só que cromossomos simples, ó, anota aí. Cromossomo homólogo, cromossomo simples. Então, os cromossomos simples são encontrados na telófase. Depois, reaparece carioteca, ó, desapareceu aqui e aqui ela reaparece. Reaparece o nucleolo, desapareceu aqui e aparece aqui de novo, para que a célula possa estar montadinha agora perfeita. Como é que acontece a separação do citoplasma? Porque o citoplasma contém organelas. Como é que esse citoplasma se separa? Por um processo que nós chamamos de citocinese. Citocinese é a separação do citoplasma. Então, esse citoplasma, a célula era uma só, sofre esse processo de invaginação e separa, formando as 2 células filhas geneticamente idênticas. Nesse caso, o processo de movimento do citoplasma nós chamamos de citocinese, separação do citoplasma. Pode ser de 2 tipos, centrípeta ou centrífuga. Qual a diferença? A centrípeta é na célula animal, que consegue invaginar direitinho assim, ó. A célula vegetal tem uma parede celular, e a parede celular é rígida, então ela não consegue romper. Por isso, na célula vegetal, é de dentro para fora, formando a lamela média, como conversamos na aula passada, que é originada pelo complexo de Golgi. Então, na telófase, essas 2 células estão novas, são produzidas, e aí, ó, a mitose vai acontecer a todo vapor, a depender do processo. No processo embrionário, como eu citei lá no início da aula, é rápido. É por isso que uma única célula, que é o zigoto, de tanto se dividir, origina o embrião, o feto, o bebê, e nós aqui, adultos, com as células que formam o nosso corpo. Então, a mitose é um processo importantíssimo para repor as células que nós perdemos ao longo do dia. Várias células morrem e essa reposição é dada de acordo com a velocidade do nosso metabolismo. Mas a divisão responsável por essa reposição de células é a mitose.
Só para a gente fechar a aula, vou relembrar as funções da mitose. Crescimento, então as células se multiplicam para repor aquelas que vão perdendo, que vamos perdendo. Segundo, é responsável pela reprodução em seres unicelulares, como bactérias, por exemplo, que sofrem bipartição. Ela pode acontecer tanto em células haploides quanto células diploides, só que não garante variabilidade genética. Ela produz clones, células geneticamente idênticas, ok? Bem, as atividades, vou deixar aí para vocês irem adiantando, porque a maior parte das questões falam sobre a estrutura do núcleo e falam também sobre a mitose. Então, capítulo 4, da página 60 à página 63, vocês conseguem responder essas atividades, faz outra leitura no livro, repassa o assunto depois, para que vocês possam fazer sem dificuldade nenhuma. O Clebson, a coordenação, já está organizando os plantões para que vocês possam ir tirando dúvidas conosco sobre essas questões que engancham, né, que vocês acabam não entendendo. Não é só gabaritar, vocês têm que entender a questão. Então, por isso que eu sempre recomendo, faz a questão, encontra a alternativa certa, mas depois busca a errada e vê por que ela está errada. Vocês aprendem muito com isso. Então, vou ficando por aqui nessa nossa segunda aula. Bons estudos, beijo e até a próxima. Bye, bye.